Bom, pessoal, sem mais delongas, eu acho que a gente já consegue já iniciar aqui, né? As pessoas sejam todos bem-vindos e bem-vindas à NET Fiscal. Hoje nós vamos discutir um tema muito espinhoso, até porque houve algumas mudanças e eu gostaria de exercitar com vocês aqui como tratar essas circunstâncias que se apresentaram para esse programa que, de fato, foi muito importante e ou é importante para quem goza, né, então, do benefício do afastamento do pagamento do PIS, COFINS, RPJ e contribuição social, praticando a alíquota zero, além de outras questões que o programa PERSE traz também para essas empresas, mas não são todas as empresas que estão podendo utilizar desse expediente. Evidentemente que vamos aqui explorar muito bem, fazer uma linha do tempo, embora você já seja um profissional que já atua com o PERSE, afinal de contas o PERSE não é algo novo, mas esta aula em particular, ela tem o objetivo de trazer para vocês algumas perspectivas, porque houve uma medida provisória, que ainda está sendo apreciada, inclusive, pelo Congresso Nacional, que pode eventualmente ter problemas em relação à continuidade do PERS. Mas isso nós vamos aqui agora desfrutar desse tempo juntos. Bom, eu desenvolvi uma planilha, como vocês sabem, eu sou o professor planilheiro, aquele que adora uma planilha, sou eu mesmo. Então vamos lá, pessoal. Então, o ponto de partida é o seguinte: houve uma pequena mudança no entendimento acerca desse benefício por meio da medida provisória A 1202 de 2023. E que fique registrado que essa mesma medida provisória, a 1202 de 2023, traz outras questões que, obviamente, não é objeto do nosso encontro de hoje. Hoje é pobre PERSE, mas não podemos também apenas fazer um pequeno recorte que essa medida provisória ela também embarca outras questões que estão sendo discutidas na mesma, que seria sobre a desoneração de folha de pagamento e também como vai ser devolvido os possíveis créditos ou pagamentos a maiores que um contribuinte ganhou um caso perante a justiça, em instância, por exemplo, administrativa. E aí, nesse sentido, está sendo discutido como que vai ser devolvido as condições. Então, essa medida provisória tem justamente três etapas: falar de PERSE, falar sobre desoneração de folha de pagamento e também falar sobre como que o fisco vai devolver os contribuintes que tenham processo já com seu trânsito em julgado. Então, ainda há um debate acerca disto, mas a medida provisória que está sendo apreciada pelo Congresso Nacional, ela foi aqui, como vocês observam, foi publicada no Diário Oficial no dia 29/12 de 2023, então, ou seja, bem ao final do ano. E é de praxe, né? O Congresso Nacional tem ali um momento de férias, então há de ser avaliado isso dentro da sua perspectiva de expediente, trabalhando-se pelo Congresso. Então, assim, em regra, embora a medida provisória em regra também tem os seus efeitos imediatos, nesse caso, aqui não. Nesse caso, os seus efeitos não se dão de forma imediata. Vai ser previsto a partir, então, do dia 1/4 de 2024, caso assim não aconteça nada fora do comum. Então, eventualmente, pode ser que essa medida provisória, ela sim seja iniciada em 1/4 de 2024. Mas ainda há muito a ser discutido. Mas eu quero deixar para vocês esse texto que aqui eu menciono, que aqui eu digo o seguinte para vocês poderem observar. Então, foi publicada essa medida provisória, onde o objetivo dela é revogar a desoneração fiscal do PERSE. O que é desoneração fiscal? Ela quer, então, fazer com que o PERSE perca a sua eficiência, porque o PERSE ele está previsto para ir até 2027. Esta é a previsão, assim, quando foi colocado nos seus termos. Com isso, a alíquota de PIS e COFINS e CSLL vigoram até dia 31/3 de 2024. Quanto à desoneração do IRPJ, pode ser utilizada até 31/12 de 24. Para
então, o EIPJ, tem, então, um detalhe importante que nós precisamos estar atento. Agora, para PIS, COFINS e CSLL, vai vigorar até dia 31/3/24, se nada acontecer. Digamos, nenhum movimento, talvez, por parte do Congresso. Mas pelo que, já antecipando, que nós estamos verificando por parte das movimentações do governo, sobretudo também do Congresso Nacional, não há desejo que seja descontinuado o PERSE. Pelo contrário, a força está muito alta para que assim mantenham o PERSE. Eu tenho talvez uma percepção de que o PERSE vai continuar. Acho muito improvável que vai prosperar o descontinuamento, porque vai realmente prejudicar muito quem está gozando desse benefício. Até porque você dá um benefício e tira o benefício, isso também vai gerar bastante litígios em relação a esse assunto. Até porque a Andressa, que está aqui presente, advogada, atuante também na área do contencioso, sabe muito bem de que quando você se vê fragilizado sobre um assunto, você pode socorrer ao judiciário. E esse assunto, inclusive, doutora Andressa, já tem liminares favoráveis que algumas empresas já estão preocupadas, estão ingressando, inclusive. Então, algumas categorias já se manifestaram justamente para não perder o direito em relação a isso. Então, isso é um ponto bem importante. Então, para aqueles que não querem aguardar as definições do Congresso Nacional, se vai derrubar essa medida provisória, busque o seu advogado de confiança já para antecipar esses fatos, porque, obviamente, você que não está pagando PIS e COFINS, e IPJ e contribuição social, 4 tributos, e, de repente, você, a partir, então, de abril, ter que pagar, não parece uma boa ideia. Então, eu acho que isso é um ponto bem, bem sensível. André está falando aqui, isso, eu acho que vai chover liminar. Estive conversando com o pessoal dos setores, muita gente já se articulando. Então, a nossa querida amiga reside em Maceió, uma cidade que abriga-se muitos turistas, não é? Então, imagina como que isso pode prejudicar o alcance, por exemplo, de locais desta ordem, né? Então, um ponto bem interessante. Bom, mas para que eu possa garantir que todos estejam na mesma página, né, eu quero aqui até colocar alguns pontos da desoneração tributária. Então, o que que o PERSE ele se dispõe? Então, a partir de quando que isso começou a funcionar? Eu deixei aqui na planilha esse ponto para que depois você possa fazer como fosse um checklist. E aqui o artigo 4º da Lei 14.148 de 21, onde foi instituída, então, a dinâmica do PERSE, ele traz que, para as pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos e turismo, a redução a zero por um prazo de 60 meses. Isso significa 5 anos. A contar do início de produção dos efeitos desta lei. Qual lei? Essa lei aqui citada, que é a 14.148 de 21. Então, dito isso, todos esses tributos, então, para quem já trabalha nesses setores, eles não precisam pagar esses tributos. Ponto. Basicamente, a linha do PS, talvez a parte mais expressiva que chama a atenção é isso. Mas vamos aqui a algumas particularidades, não é? Vou reforçar de novo, alguém trabalha com PS aqui? Alguém já teve a oportunidade? Tem algum cliente que gostaria de aplicar essa técnica? Por favor, se alguém tiver aqui nessa circunstância, é muito importante, só para que eu possa dimensionar se alguém está já aplicando o benefício de não pagar esses tributos. Se tiver alguém, fique à vontade. Bom, há um debate acerca da produção de efeitos. Se nós observarmos, de acordo então com o artigo 4º, ele fala que vai produzir os seus efeitos contado do início da produção dos efeitos dessa lei. Normalmente, ao final de uma legislação, de uma lei, existe quando os seus efeitos vão se reproduzir. Ocorre que aqui houve um debate que, na verdade, muitos então entendem que seria lá no dia 18 de março, no dia 18 de março de 22. Mas a solução de consulta COSIT, a
de 2023 e que fique registrada uma solução de consulta COSIT tem efeito vinculante para todo e qualquer contribuinte, desde que ele se encontre no mesmo caso. Então, nessa solução, ele traz aqui que o início do PS é em relação ao período de março, e não só apenas a partir do dia 18. Vamos acompanhar aqui na leitura em relação aos seus efeitos. Então, aqui ele diz de forma muito clara, não é? Deixando claro o seguinte, previsto no artigo 4º, que é onde que estipula, então, a possibilidade de aplicar a sua alíquota zero para esses tributos. Ele diz, aplica-se às receitas e os resultados da pessoa jurídica do período de março de 22 a fevereiro de 2027, desde que atenda os requisitos da legislação de vigência. Depois, aí embaixo, ele até fala como que você deve acomodar as escriturações a fim de demonstrar ao fisco como você está, então, se comportando para a aplicação de alíquota zero. Portanto, essa solução de consulta é interessante. Para muitos, pode colocar, mas Kleber, nós estamos brigando por causa de 18 dias? Estamos. 18 dias acontece muita coisa. Então, você está abrindo mão, basicamente, de mais de uma quinzena em relação ao seu faturamento. Pense nisso. E aí fica o registro, não é, meu amigo? Se você já está fazendo o PERSE, já está... Mas quando que você começou? Será que, de repente, não dá para dar uma beliscada do dia 1 até o dia 17, caso você tenha começado no dia 18 de março de 22? É um ponto interessante, porque aqui a solução de consulta COSIT te traz, então, essa dinâmica, esse entendimento. Muito bem. E aí, o ponto de partida também para nós fecharmos o entendimento do PERSE, aqui é dito, pessoas jurídicas novas. Então, se eu abrir agora, por exemplo, uma empresa que pode se enquadrar nos critérios do PERSE, que um pouquinho à frente, é claro, eu vou mostrar para vocês quais são essas atividades que podem gozar de não pagar nenhum desses tributos aqui exibidos. E eu abri um novo CNPJ, eu poderia? Não poderia, porque aqui deixa claro no seu artigo 4º, que inclusive o mesmo, seguido com o parágrafo 4º, ele foi alterado por uma nova legislação, publicada em 2023, a 14.592 de 2023, que prevê que somente as pessoas jurídicas que já exercitam em 18 de 3 de 22, as atividades econômicas que tratam-se esse artigo poderão usufruir do benefício. Perceba que, então, é taxativo em relação a um período. Então, se eu, a partir de agora, abrir uma empresa, não teria. Eu teria que estar no período lá de 22 em março, para que eu possa, então, fazer parte e, obviamente, seguir os requisitos que aqui são definidos. Então, um ponto bem interessante. A Márcia aqui também interagindo. Fiz correção das DCTFs, retroativo, e a empresa já está com as alíquotas zero. Muito bem, Márcia, excelente. Márcia, só por um acaso, você é a Márcia do Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade de lecionar para você presencialmente, pela BSSP? Será que é você? Ou eu estou aqui trocando nomes? Me arrisquei. Olá, é a Márcia. Então, olha só, nós temos muitos alunos da BSSP aqui presentes hoje. Temos a Alessandra, de Maceió, temos também o Pedro, um grande amigo de larga data, temos aqui a Márcia Carioca. Tem mais alguém aqui da BSSP, pessoal? Por favor, coloquem aí. De repente, nós temos outros colegas aqui que eu já tive a oportunidade de conhecer. Esses citados eu tive o prazer de conhecer presencialmente, na ocasião que nós tivemos uma aula que eu ministrei pelo curso de pós-graduação da instituição BSSP. Bem, então, dito isso, então aqui nós temos esse cuidado em relação a essa parte muito importante. O que eu tinha para passar hoje era uma coisa mais rápida, dinâmica e prática. Essa planilha, óbvio que vai estar subindo para vocês a partir de amanhã já. A gravação também passa por uma pequena edição, mas de toda forma fica disponível para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, consideração, agradecimento, sempre é bem-vindo. Fique à vontade. No mais, caso não tenham nenhum detalhe, nós podemos aqui encerrar por hoje, mas fico sempre à disposição de vocês.